Muito obrigada, né, mais uma vez aí de estar aqui com vocês. Pode me chamar de Ari, mas meu nome é Ariane. Eu gosto que me chamem de Ari. Só quem me chama de Ariane geralmente é minha mãe, né? E é verdade esse bilhete. Eu sou uma mulher branca, de cabelos meio escuro, meio grisalho. Estou tentando assumir aí os grisalhos, mas tem hora que eu às vezes dou uma, uma mudada aqui no look. Eu sempre gosto de estar mudando, né, de look aí. Estou vestindo uma camisa rosa com colarzinho, uso óculos bege, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já deixei aqui o meu LinkedIn para a gente se conectar, mas no final, né, do nosso meetup, eu vou passar um QR Code para vocês chegarem ali direto no link. Tá? E, gente, olha só que bacana, né? A gente vai ter uma agenda hoje para falarmos sobre essa carreira, né, de curadoria, principalmente quando a gente fala agora da chegada da IA generativa, e que é muito recente. Né? Então, para eu falar da IA generativa, o foco muito aqui é na construção da carreira e como que a gente pode aproveitar tudo que a gente já aprendeu nesses últimos anos, ao longo do tempo sobre curadoria, e como que a gente pode fazer essa intersecção ou até essas distorções que tem com a chegada dessa nova tecnologia, né? E aí também queria fazer alguns acordos que, primeiro ponto, pode ser que eu não tenha todas as respostas, porque a IA generativa está todo mundo desbravando e explorando nesse momento, né? E o meu propósito aqui é trazer essa reflexão para toda a comunidade do Abots Brasil, principalmente para quem atua com curadoria, quem pensa fazer a transição de curadoria, é realmente esse alerta de falar, poxa, se a gente aprendeu, bora compartilhar? Se a gente aprendeu um pouquinho, vamos lá fazer a diferença? Tá? Então, esse pouquinho, entre aspas, que eu aprendi já da IA generativa, fiz questão de vir compartilhar com vocês. Então, eu vou contar sobre essa jornada profissional na carreira de curadoria, né? Então, como eu cheguei até aqui, que a curadoria ela vai além de boas práticas. Então, para quem não conhece curadoria, está navegando agora nesse universo, a gente vai falar também um pouco sobre isso. E como que a gente pode, então, desbravar os horizontes de curadoria de bots, né, de modelos de aprendizagem NLU e LLM. E calma que eu vou explicar o que que são essas siglas, quais são as diferenças e o que que acontece, tá? E o que muda na análise da curadoria com a chegada da IA generativa? Será que a gente já tem algum cheiro ali do que a gente pode ter de alerta, a gente ter de atenção, levantar a mão ali dentro da empresa para poder ser esse diferencial no mercado de trabalho? E a gente vai falar também das alucinações, as tão temidas alucinações. Quem tem um pouco ali lendo sobre a generativa sabe muito que tem se falado sobre isso. É uma super preocupação e é uma preocupação real, mas, gente, vou desmistificar algumas coisas aqui. Nem tudo é alucinação, tá? E algumas reflexões de desafios e oportunidades agora no mercado nacional, internacional, com a IA generativa. Certo? Então, esse é o combinado. E começar falando aqui, né, por onde eu andei. Eu tenho mais de 20 anos na área de tecnologia e eu tenho muito orgulho disso, né? Em questão de idade, o pessoal fala, idade, mas poxa, eu me orgulho pra caramba disso. E essa descrição que o Gabriel fez sobre eu ter me encontrado na área de ciências exatas e depois na ciência humana também é real, eu passei por isso. Então, em 2006, eu me formei em sistemas de informação, tenho bacharel em sistemas, só que em 2014 eu fiz uma transição de carreira. E nessa transição de carreira, eu fui para a área de humanas, aonde eu continuei na área de tecnologia, mas trabalhando com treinamentos corporativos. Eu sempre gostei dessa parte de treinamento, de capacitação, de entender como o ser humano aprende, o adulto aprende, né? Existe um termo que a gente usa que é um pouco diferente da pedagogia, é andragogia, que é a aprendizagem para o adulto. Isso faz toda a diferença no processo cognitivo quando a pessoa sai da universidade e vai para o ambiente ali da organização. Então, fiz essa imersão já na minha carreira e após em psicologia organizacional. Só que, gente, comigo não foi diferente, tá? Porque nem tudo são flores numa carreira. Muitas vezes a gente vê o nosso colega ou pessoas ali atingindo uma certa ascensão na carreira, mas a gente nunca sabe a dor do outro, a gente nunca sabe os percalços que aconteceram para a pessoa chegar ali, né? E eu gosto de compartilhar esse momento da minha carreira, que eu também passei por algumas seguranças, algumas incertezas, achando que eu tinha feito uma escolha errada, né, de ter feito a transição para a ciência humana. E em 2016, né, eu fiz parte de um layoff da empresa que eu trabalhava há quase 10 anos. E só que isso não foi por muito tempo, graças a Deus. Eu consegui me reerguer assim até que rápido
e pela mesma empresa, né? Porque essa empresa ela passou pelo layoff e ela quis me recontratar, claro, com uma outra condição, né? Porque teve umas questões particulares ali da empresa. Voltei para essa empresa e aí eu tomei um gás na minha carreira e que aí sim foi o salto quântico de entender, né? Que a gente assim, nem sempre a gente está preparado 100% para a oportunidade, mas a gente tem que estar aberto e muito em busca do nosso propósito de vida. Se você tem um propósito, se você sabe onde você quer chegar, o resto é consequência. Né? E eu vou contar com mais detalhes sobre isso quando a gente vai falar sobre curadoria versus essa carreira que eu tenho passado até o ano de 2023. Em 2019, eu tive meu primeiro contato com a inteligência artificial. Mesmo formada em sistemas, eu tive uma matéria assim muito de cálculo com relação à IA, mas que eu coloquei realmente a mão na massa foi só em 2019. Em 2020, eu conheci, né, a Let's Bot pelo Bruno Fazoli, um grande amigo meu, onde hoje eu tenho oportunidade, né, de facilitar cursos lá na empresa dele, de dar mentorias. Aliás, gente, tem muita gente aqui nessa sala que já foi aluno, ex-aluno, que a gente já passou por mentorias, que foram alunos comigo enquanto eu era aluna da Let's Bot. Então, eu fico tão feliz quando eu vejo rostos conhecidos e pessoas, gente, que saiu muito do virtual e que eu cheguei a conhecer até presencialmente, e foi muito legal, né? A oportunidade que a carreira de curadoria deu na minha vida, nesse sentido de conhecer e conectar com pessoas. E aí, entre 2020 e 2021, eu fiz também uma transição de empresa, né? Eu fui contratada para trabalhar numa instituição financeira e ali também começou ainda mais eu me aprofundar na área de curadoria, porque a gente trabalhava com um player de mercado muito bom, que eu sou muito fã também, eu sei que tem gente desse player aqui na sala, e foi ali que eu comecei a aprender muito mais sobre NLU, sobre curadoria, e aí, quando eu vi, já estava dando palestras, lives, workshop, e no final do ano passado, para agora, fui contratada por uma outra instituição financeira, né, que pode ser considerado como o maior banco da América Latina, só não posso falar o nome da instituição, e eu fico muito feliz de hoje poder trabalhar na governança de curadoria. A governança de curadoria, ela olha para a pessoa curadora de uma forma muito estratégica, né? Ela cuida realmente da pessoa curadora que cuida dos clientes. Então, a gente cuida quem cuida dos clientes, isso é muito legal. São muitos aprendizados, é uma liderança incrível, então está sendo um momento assim muito legal na minha carreira de, claro, desafios, oportunidades e de conhecer também uma galera muito da hora. E, gente, claro, né? A gente não é nada na nossa vida se a gente não tem esse nosso alicerce da família. Então, aonde que eu gosto de estar? Eu amo natureza. Vocês podem ver aqui, eu sou do interior de São Paulo. Eu cresci realmente em cima de tratores, então sou fã de trator. Meu filho também gosta pra caramba. E eu super que levanto também a bandeira da neurodiversidade. Eu tenho um filho que é neuroatípico. Eu sempre comento isso no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, como que é o desafio de ser uma mãe também atípica, né, com um filho que tem um suporte alto ali de necessidade, com suporte 2, e tudo isso fez um movimento na minha carreira profissional também para eu me dedicar e saber muito bem onde é que eu queria chegar em benefício ao meu filho, principalmente. E, gente, como que eu me sentia, né, desbravando a curadoria nos últimos 4 anos? Não sei se vocês estão me vendo aqui ou tá travando por estar passando o vídeo. Vocês estão me vendo legal? Tá cortando ou não? Tá ok, né? Acho que tá ok, senão alguém já tinha falado alguma coisa. Tá ótimo, Eu, Lari, pode seguir. show, aqui travou para mim aqui um pouquinho. Gente, eu me senti igual esse menininho, tá? Esse menininho, ele tá subindo uma trilha, ele tá subindo uma montanha. E, sério, como era o começo da minha transição de carreira, eu não sabia muito bem onde eu ia chegar. Eu não sabia nem o que eu fazia era curadoria. Eu simplesmente vi ali a inteligência artificial na minha mão, né, com o Watson, e eu falei, nossa, eu não sei para onde eu vou. A única certeza que eu sabia lá em cima é que eu tinha alguém me guiando, né, seja dentro das minhas crenças ali religiosas, dentro do que eu acreditava, né? Eu falei, eu precisava ir, eu precisava continuar, eu não podia parar no tempo. Né? E aí que em 2019 para 2020 eu finalmente descobri o que eu estava fazendo naquela transição de carreira, né? Eu trabalho com curadoria.
Curadoria, gente, naquela época, não tinha também referências. Eu, pelo menos, não sabia. Na época, eu trabalhava no interior de São Paulo, era mais restrito ainda as informações, porque quando a gente trabalha na capital, a gente acaba conhecendo muito mais gente para trocar figurinha, né? E aqui no interior já era um pouco diferente. Então, eu tive alguns desafios, que era aprender o que era a NLU. Então, toda vez que eu falar NLU nessa palestra, eu estou falando sobre aprendizagem de máquinas que tem a interpretação, o entendimento da linguagem natural do ser humano. Então, são máquinas que interpretam, né, o que o ser humano quer dizer. Por isso que fala Natural Language Understand, tá? E depois, quando a gente for falar de LLM, da IA generativa, eu volto a explicar também como que funciona. E um desafio super grande aqui, que as ferramentas eram internas, o que que isso significa? Que para a gente desenvolver uma ferramenta interna, a gente tem que saber do que está falando. E a gente não sabia o que estava falando. A gente não sabia o que era curadoria, a gente não sabia como que esse aprendizado de máquinas funcionaria. E naquela época, gente, é real. Pode ser até que muito antes existia uma mistificação que implanta a inteligência artificial na empresa, o bot faz tudo. Ah, faz tudo, ninguém precisa monitorar mais nada, o bot aprende sozinho. Gente, muito misticismo mesmo, né? A gente tem que desmistificar isso, porque até hoje isso não é verdade, tá? Jamais a gente consegue implantar, seja um modelo de NLU ou LLM, que é da IA generativa, ele não vai aprender 100% sozinho. Tem que ter um ser humano ali na ponta, direcionando, supervisionando. Tá? Eu entendi também nessa época a importância dos indicadores, ou seja, nada adiantava eu trabalhar lá se eu não vendia o meu resultado. Qual resultado que eu queria vender naquela época, né? Que o assistente virtual, ele poderia atender chamados simples. E, gente, por que que ele se chama assistente? A gente tem que, às vezes, levar algumas coisas no pé da letra, né? Quando você contrata um assistente numa empresa, o assistente, ele não vai fazer um trabalho de um sênior. Ele não vai conseguir te dar uma resposta com uma análise profunda. Assistente é para trabalhar com coisas mais simples do dia a dia, porque ele está em processo de aprendizado. Você ensina esse assistente para que ele possa virar, né, depois um colaborador júnior, pleno, sênior, e com o robô não é diferente. Tá? E foi nesse momento que eu tive também meu primeiro contato com a aplicação de frameworks de chatbots, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui. E aí eu sempre vou trazer algumas reflexões, tá? Porque essa palestra ela tem um cunho técnico, mas eu gosto também de fazer com que vocês reflitam mais num sentido motivacional. Se vocês acreditam em algo, se vocês desejam algo, vocês têm que confiar no que vocês estão falando, no que vocês estão fazendo, e nem sempre a gente vai estar pronto para isso, né? Steve Jobs, ele fala isso muito bem nessa frase, e eu tomo isso como referência para a minha vida, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com curadoria, eu não sabia muito bem para onde isso ia me levar, mas eu confiei no processo. E, consequentemente, em 2020 para 2021, logo na sequência, a gente teve o advento da pandemia. E teve, né, infelizmente, né, gente, esse advento e foi uma explosão, um salto quântico de implementações, implantações de chatbots nas empresas. As empresas precisavam a todo momento fidelizar a marca, aumentar as vendas, promover o autosserviço, e eu conheci muita empresa nessa época que implantou e demoraram meses para contratar uma pessoa curadora, porque demoraram meses para entender que alguém precisava cuidar da saúde da inteligência artificial. E aí que começou a nascer muitas oportunidades no mercado de curadoria. Muita gente que se preparou para essa época, que estudou, que fez curso, hoje está muito bem empregado, tá? Isso eu já posso garantir, porque aproveitaram essa oportunidade. E aí vem uma outra reflexão que eu acho muito bacana, né? Que a gente não pode esperar, né, para estar pronto. Se eu esperasse, ou se você espera para tá tudo redondinho, tudo florido, tudo bonitinho, a gente não vai para frente, né? Porque vai dar um pouco de insegurança. Eu poderia ficar muito insegura de chegar aqui para vocês e falar e não falar sobre a generativa, né? Mas eu estou me preparando permanentemente, vocês devem se preparar permanentemente, e a gente nunca vai saber de tudo, né? A gente sempre está em constante aprendizado. A gente precisa começar com o que tem.
né? E foi nesse sentido de começar com o que tem e de uma forma muito audaciosa mesmo, né? Muito perspicaz ali. Eu falei, caramba, não tem nenhum livro de curadoria aqui no Brasil que a gente possa ter um passo a passo. A gente não sabe muito bem, né? Cada hora a gente vê a empresa fazendo de um jeito a curadoria. Eu vou fazer um curso de processo de curadoria. Mas eu não tinha esse processo redondo, tá, gente? Esse processo de curadoria, ele nasceu na mão de muitas pessoas que trabalharam em par comigo. E eu sou muito grata por essas pessoas que me ensinaram um pouquinho do que elas conheciam e do que a gente poderia melhorar para a gente ter o fundamento do processo de curadoria, né? E aí que eu comecei a entender um pouco mais da importância da análise semântica, né, quando a gente trabalha com NLU, e que toda a curadoria, ela é focada no negócio. E por que que eu tive esse estralo, né? Porque quando eu comecei a desenvolver esse curso de processo de curadoria, eu pensei, eu vou fazer um curso básico, avançado e intermediário. Gente, eu parei no básico. E por que que eu parei no básico, de fazer esse curso no básico? Porque eu entendi que a partir do momento que a gente fala de curadoria avançada, ainda mais intermediária, eu estou falando de quase que uma consultoria para o negócio daquela empresa, né? Então, a gente não pode vender para o mercado que existe um único processo de curadoria que vai funcionar para todas as empresas. Não vai, não vai, porque a estratégia de negócio muda. Porém, a gente tem alguns fundamentos, que é esse desenvolvimento da visão multidisciplinar, que a gente vai falar aqui em um determinado momento dessa palestra, né? E aí, com isso, né, nesse período de 2020 a 2022, eu tive essas imersões em facilitações, conhecer muitas pessoas ali no mercado de trabalho, fazer essas trocas e, sério, gente, muita mão na massa. E mão na massa mesmo, porque para a gente falar de curadoria, a gente tem que estar ali na operação, a gente tem que mergulhar na operação e fazer ali realmente o treino do robô de uma forma assim muito cautelosa para a gente entender e conseguir vender o valor da curadoria no mercado. E esse negócio de vender o valor da curadoria no mercado era uma coisa que martelava muito minha cabeça. Eu pensava assim, como que a curadoria ela pode evoluir? Como que a gente pode evoluir a curadoria se a gente não consegue, às vezes, vender o valor da pessoa curadora ali dentro da empresa? E daí que deu aquela virada de chave. E essa virada de chave, gente, aconteceu há menos de um ano atrás, ó. Eu trouxe até aqui, ó. Há 11 meses atrás, eu fiz uma palestra aqui na Bots Brasil para falar de algo que eu tinha certeza, eu tinha convicção do que eu estava falando, mas eu sabia que talvez as pessoas não tinham parado para refletir ainda sobre isso, que era a importância do trabalho da curadoria para gerar inteligência responsiva mesmo. O que que é essa inteligência? É gerar valor. Porque a partir do momento que eu curo, eu faço curadoria de um assistente virtual e eu gero valor para o backlog lá do meu time, para minha squad, e valor que, óbvio, vai refletir na experiência do cliente, que vai fidelizar mais a marca, que vai aumentar as vendas, enfim, N coisas conectadas aos OKRs, objetivos da empresa, eu estou evoluindo a carreira de curadoria. Eu estou dizendo realmente o quanto importa uma pessoa curadora dentro da empresa. E aí eu só lembrei que eu realmente fiz essa palestra um ano atrás, porque eu estava refazendo aqui, né, o material para compartilhar hoje com vocês, e eu falei, nossa, que incrível! Há um ano atrás eu não imaginava ter aprendido o que eu aprendi hoje, e por isso que é muito importante a gente compartilhar conhecimento. E nessa época que eu fiz a palestra da Bots Brasil, o meu copo, vamos pensar assim, ele estava bem cheio, quase que transbordando de conhecimento com relação à curadoria até aquele momento. E eu entendi que eu precisava esvaziar um pouco daquele copo e me permitir novos desafios. E foi então que eu recebi uma oportunidade de encarar um novo desafio, que foi no final do ano passado, realmente para eu resignificar alguns pontos da minha carreira e aprender a curadoria de uma forma também mais estratégica, além da operacional. E aí eu voltei a me sentir como esse menino. Só que a diferença desse menino, né, dessa criança que está escalando a montanha de 4 anos atrás para hoje, é que eu sei onde eu quero chegar lá em cima, né? E eu sei quem eu devo me inspirar, acompanhar, né? E não ter medo, porque há 4 anos atrás eu tinha medo e hoje eu não tenho mais medo, né? Eu vou encarar
porque eu também entendi que a gente não precisa saber tudo. A gente pode ter muita essa humildade intelectual de reaprender, mas toda a nossa bagagem de experiência de vida, ela nunca vai ser jogada no lixo. Ela sempre vai ser reaproveitada, né? E aí, nessa empresa atualmente que eu estou, né, trabalhando ali na área de governança de curadoria, a gente tinha assim um super desafio de consolidar processos, ferramentas, porque essa empresa já trabalha há muitos anos, né, com assistentes virtuais, mas a gente precisava pensar uma forma de escalar esse processo de curadoria para ele ficar equiparado a todos os times. E eu estou falando, gente, de mais de 80 pessoas curadoras, só que trabalham com curadoria, fora todo o ecossistema de curadoria, que eu vou falar o que que é esse ecossistema, que compõe aí mais de 200 pessoas. Então, gente, uma super oportunidade e muitos desafios realmente. E ainda para ajudar, no começo do ano explodiu a IA generativa. E aí aquele assunto, né? A gente não pode esperar estar pronto. O pouco que a gente já sabe, o pouco que a gente aprende, vamos compartilhar, vamos trocar figurinha, né? E então, gente, foram muitos aprendizados e posso garantir, sempre vai ter espaço para a gente aprender um pouco mais. E agora a gente falando da curadoria, né? Muito se fala da curadoria, mas para quem está tendo contato talvez com isso agora, posso resumir em uma, duas frases, né? Curadoria é curar a dor do cliente. E eu gostei muito de uma palestra que eu participei ainda esse ano, aonde a palestrante falou, né, a Júlia falou que curadoria é a arte de, né, encantar o cliente e de curar a dor do cliente. É uma arte, gente, é uma arte mesmo, porque a curadoria, ela vai além de boas práticas, de função, de produto, de carreira, né? Eu estou falando de um ecossistema. Mas não é bem esse ecossistema aqui do vídeo, tá? É um ecossistema realmente de curadoria. E é a primeira vez que eu me deparei com essa palavra, poxa, ecossistema de curadoria, nossa, faz todo sentido. Porque nesse ecossistema a gente tem que estar conectado com pessoas, né? A gente tem que entender as ferramentas, as tecnologias, inovações em prol da curadoria e dados, né? Jamais podemos falar de curadoria sem ter dados, não existe achismo na curadoria, né? Curadoria é evidência, são fatos, são estudos, são pessoas reunidas ali pensando na solução de uma única pessoa, do cliente. A gente sempre está ali focado no cliente. E aí que eu quero comentar sobre esse framework. Esse framework foi desenvolvido pelo Bruno na época lá da Let's Bot, que eu aprendi muito com ele. E desde que eu aprendi a fazer esse exercício da construção do framework de chatbots, que nada mais é do que os bastidores de um assistente virtual, gente, isso aqui é uma dica assim de ouro para quem está começando agora no mercado e para quem já está há um tempo. Sempre resgatar esse exercício do framework para construir qualquer ecossistema de curadoria. O que que é isso, basicamente isso, né? Imagina que para construir qualquer assistente virtual, a gente tem que navegar em algumas dessas caixinhas de comportamento, interações, arquitetura, treinamento, né? E quem navega nessas caixinhas? A gente tem várias pessoas que navegam nessas caixinhas. A gente pode ter UX Writer, CX, qualidade de dados, o QA, desenvolvedor, líder técnico, cientista de dados, a própria pessoa curadora. Só que daí, gente, como o tempo foi passando, e toda essa parte do framework, ela é pautada na estratégia e no negócio, em muitas empresas a gente já vê PM de curadoria, chapter de curadoria, especialistas, coordenações e gerências de curadoria. Há uns anos atrás a gente nem falava sobre isso. Então, entender esse framework, eu acho que super vale a pena. Tem alguns vídeos no YouTube que fala mais sobre ele, né? Então, acho que é muito bacana vocês também beberem dessa informação de entender como funcionam os bastidores de um assistente virtual. E a transformação da curadoria, gente, no meio disso tudo, está acontecendo, né? Está acontecendo com a IA generativa. E eu quero trazer aqui para vocês essa transformação da IA generativa, e o que que a gente pode estar já aprendendo de lição com ela. Eu vou falar especificamente, gente, de uma experiência que eu tive dando mentorias para alunos, né, ali da Let's, na qual também eu trabalho, onde eles testaram, exploraram a IA generativa nos projetos e também agora nessa minha experiência atual, tá? E para assistentes conversacionais, eu não vou falar de outro foco. E também vou precisar falar, né, de um fornecedor aqui específico, porque eu não tive, na verdade, experiência com outros. Eu vou acabar falando da API da OpenAI, mas é porque eu não tenho vivência com outro. Eu vou falar que eu sei,
tá? Então, a IA generativa, gente, é uma tecnologia. A gente até brinca que é um Google super avançado, mas eu nem gosto muito de fazer essa referência, só para a gente ter uma ideia, aonde essa tecnologia, ela vai produzir conteúdos gerados, textos gerados com base em outros textos, dados, imagens, né? E existe um motor de aprendizado, GPT, né? O tipo de modelo supervisionado que a gente chama na parte de inteligência artificial se chama LLM, que é Large Language Model, né? Que é um treinamento de grandes linguagens, diferente de uma NLU, onde a gente passa apenas uma frase, né, da ação e do complemento da ação desse cliente. A LLM, ela traz uma cápsula de informações, muitos dados. E esses dados, eles são gerados através de processamento, né? Parâmetros e nós de processamento. E o que que muda aqui, gente, com a chegada da IA generativa? Aqui, esse ponto eu vou passar bem rapidinho, porque eu quero explorar outros slides aqui com vocês. Ele nos ajuda na velocidade de como as informações chegam para nós, auxilia no processo criativo, possibilita as integrações, construções de textos mais rápidos e também automações. Tem muitas empresas explorando já automações. Só que a gente tem que lembrar de contrapontos, porque, gente, às vezes a pessoa curadora, ela tem que ser o cara chato. A pessoa curadora, a gente tem que ser, às vezes, a pessoa chata que vai ser um pouco mais pé no chão, que vai levantar a mão, que vai também mitigar os riscos, porque a gente está falando de experiência, a gente está falando do cliente. Então, a IA generativa, a gente tem contrapontos, o conhecimento ainda é limitado, existe um alto risco de vazamento de dados se vocês não seguem, né, a ética ali do motor que vocês estão utilizando, se vocês não fazem o mascaramento das informações para passar para a API, né, seja da OpenAI, seja de qualquer outra, né, motor ali de busca. Tem respostas que não corresponde ao contexto. Então, por mais que você disse para o GPT ler uma base de dados, nem sempre ele vai responder de acordo com o contexto do cliente. Existem respostas que podem não estar baseadas, né, ter embasamento ali no negócio, e as famosas alucinações. E quais cenários que a gente pode desbravar, então, na curadoria? E eu vou falar as is, tá? Tipo, como é e como a gente está vivendo hoje. Pode ser que tenham outros e fiquem super à vontade, tá? Para vocês falarem sobre isso também depois no finalzinho na roda de conversa. A gente vai ter, né, uma visão de que a pessoa curadora ela pode trabalhar em assistente 100% generativo. E, gente, eu não sou arquiteta, tá? Eu não sou engenheira de software, o meu desenho tá bem simples mesmo, mas é para a gente trazer aqui de uma forma mais lúdica. O que que é um assistente 100% generativo e aonde a curadoria ela entra, tá? Imagina que o cliente ele envia um comando para o assistente. E por que que eu coloquei aqui de propósito comando entre aspas? Porque o comando, gente, ele não é necessariamente uma intenção igual a gente tem no modelo de NLU. É uma frase, né? É uma frase que pode ter vários contextos, eu posso ter várias coisas ali dentro, né? Dentro dessa frase. Eu posso estar perguntando até de duas coisas ao mesmo tempo, que na NLU a gente não consegue perguntar de duas ações diferentes ao mesmo tempo, mas na LLM a gente consegue falar de duas ações diferentes. E depois que o cliente envia esse comando, passa por um prompt interno. E a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é as diferenças dos prompts internos e externos. Eu tinha essa dúvida, porque logo que saiu a IA generativa, rolou muito curso, inclusive aqui, né, no nosso mercado, entre nós, de prompts. E que ok, bacana, porque o prompt ele é importante para a gente entender como envia esses comandos. Mas existem prompts internos feitos por engenheiros de prompt e que são programações, né, para que realmente o nosso assistente virtual ele consiga, né, refinar o comando desse cliente e fazer uma recuperação da informação de forma mais assertiva. Nesse desenho que eu usei aqui, eu coloquei a possibilidade do assistente virtual consumir uma base de dados, e por isso que eu coloco aqui recuperação da informação, ou então, se ele não encontra informação nessa base de dados, ele vai para a base geral do GPT, né? E aí o cliente vai receber a resposta gerada, e é um texto gerado pela IA generativa. E o desafio da pessoa curadora é exatamente aqui, né? E aí eu vou falar um pouco mais para frente nos próximos slides, o porquê que é um grande desafio.
E depois um outro cenário, né, também só trazendo uma diferença entre 100% generativo e híbrido, num desenho híbrido, é que a gente vai ter uma camada a mais de filtro, aonde a gente pode usar intenções dentro do nosso assistente virtual que tem, né, machine learning com NLU, para a gente poder fazer um filtro de varredura um pouco mais assertiva na base de conhecimento. Eu gosto de trazer muito exemplos de plano de saúde, porque basicamente todo mundo tem um plano de saúde, né? Imagina que a gente pode consumir informações na base sobre o contrato, né? Sobre o contrato, as cláusulas do contrato que são praticamente cláusulas fixas, e o cliente que ele quer saber da cláusula do contrato do plano de saúde dele. Né? Essa camada de NLU, ela pode filtrar a ação do cliente, que é sobre informações do contrato, né? E através de prompts internos, enfim, várias camadas ali de arquitetura, e é uma parte bem mais técnica, a gente consegue fazer uma varredura nessa base de conhecimento e o GPT transforma toda essa varredura. E depois eu vou falar um pouco mais do que é essa varredura, que a gente chama, eu pelo menos chamo de varreduras de chunk, que são fragmentos de conteúdo, tá? O papo vai ficando um pouquinho mais complexo conforme eu vou avançando. E essa resposta também ela é gerada para o cliente através da IA generativa dentro desse cenário aqui, e existem os desafios da pessoa curadora. E aí, gente, eu queria comentar com vocês assim uma dica minha mesmo, né, que para qualquer projeto, case, estudo relacionado à implantação ou à implementação de curadoria por meio de LLM ou um NLU, vocês têm que fazer o exercício de construção do framework. Por que que eu estou falando isso? Porque isso faz toda a diferença. É ali que a gente vai entender aonde que tem, né, as intersecções e as distorções. Eu sei que tem muita gente aqui nessa sala que já trabalha com motor cognitivo NLU e posso estar se perguntando como que a gente vai implantar a IA generativa se esse está sendo o desafio atual aí na empresa de vocês. Façam esse exercício, vejam as diferenças entre, né, framework de chatbot de NLU com a IA generativa. Existem algumas coisas que se complementam, que a gente pode super reaproveitar como conceito e como prática, e tem outras que são totalmente diferentes. Uma delas é na parte de arquitetura, é que para a IA generativa, a gente precisa muito do apoio de engenheiros de dados, engenheiros de prompt, cientistas de dados, até engenheiros de machine learning, né? E são funções ali que no modelo de NLU, por exemplo, a engenharia de prompt é uma função super nova do mercado. Então, para essa parte de NLU, a gente não tinha essa necessidade, agora a gente tem. E esse aqui é só de um exemplo. Não deu para eu trazer um exemplo completo, porque curadoria é aquilo que eu já falei para vocês, é negócio. Então, você tem que ali, né, convidar todo mundo que faz parte da análise do comportamento do cliente e desenhar essa caixinha aqui. Convidar todo mundo que faz parte da construção da interação do assistente virtual com o cliente, chamar a galera para fazer o exercício aqui. Então, por isso que é uma dica aí de exercício. E mais dicas para vocês terem sucesso na construção desse framework é que durante o discovery, né, pode ter essas intersecções, distorções, façam a matriz RACI. É uma coisa que a gente tem feito lá, né, nesse meu atual desafio, e tem me ajudado muito para entender qual que é o papel e a responsabilidade do ecossistema de curadoria perante aquele sistema. Para quem não sabe o que é matriz RACI, é uma matriz de papéis e responsabilidades, aonde o R é todo mundo que é responsável por aquela atividade, quem aprova aquela atividade, quem é consultado para fazer aquela atividade e quem é informado para que aquela atividade seja executada. E isso dá uma clareza para a gente que é de curadoria, até para entender onde o meu trabalho começa e onde o meu trabalho termina. Eu tenho dependência de quem? Né? E às vezes a gente tem sim dependência de outros papéis ali dentro do nosso time, da nossa squad, mas a gente não sabe muito bem, poxa, será que isso era chapéu da pessoa curadora? Então, quando vocês fazem o exercício do framework e traz isso para a realidade da raça, começa tudo a ficar mais claro, né? E lembre sempre de considerar o processo, né? No processo, os pilares da curadoria, que é os pilares que eu sempre falo, né? É importante a pessoa curadora ter uma visão da curadoria humana, técnica e de dados, tá? Curadoria humana é visão da experiência do cliente, do comportamento do cliente.
A técnica é entender as APIs que são chamadas, os fluxos guiados, entender se tem algum erro que pode impedir realmente o cliente continuar a conversar com o seu assistente. E dados a gente já tem falando muito ali com relação às métricas. Certo, gente? Mas então vamos falar de curadoria com IA generativa, né? Mas peraí, antes de a gente sair correndo para fazer curadoria com IA generativa, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tá, então, o que que eu recomendo? Uma recomendação. Antes de começar, comecem se familiarizando com novos conceitos e um novo vocabulário que envolve a generativa, que eu tenho tentando aprender também e mergulhando um pouco mais sobre isso. Faz parte do chapéu da pessoa curadora esses vocabulários que eu vou trazer aqui? Não necessariamente, mas são vocabulários extremamente importantes, tá? Para que a gente tenha discernimento na construção daquela visão multidisciplinar. Gente, eu não vou entrar a fundo o que é cada um deles, porque eu quero dar um gostinho mesmo de pesquisa para vocês, tá? E aí vocês vão ver que como tem conexão e como vai fazendo sentido na construção da IA generativa e a curadoria se envolvendo nisso. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre tokens, que é uma unidade mínima de texto. Imagina que a IA generativa, ela faz uma leitura de tokens, e existe uma quantidade de tokens para ser retornado, que é a recuperação da informação, para a gente poder gerar uma resposta mais concisa para o cliente. Então, tem algumas técnicas aqui que envolvem o retrieval, que é a recuperação dessas informações. E vocês vão ouvir falar muito, então, em chunk, que chunk não é da IA generativa, tá, gente? Chunk é fragmento, né? Traduzindo para português é fragmento, mas na IA generativa se usa muito isso, fragmentos de textos que vão ser varridos ali da base de conhecimento, que vai ser varridos da IA generativa para transformar o texto para chegar até o nosso cliente. Né? E a gente também tem técnicas de fine tuning, isso não fica no chapéu da pessoa curadora, mas é legal vocês terem conhecimento, que é o ajuste do modelo pré-treinado, o prompt engineering, que é a engenharia de prompts, ou seja, engenharia de comandos que envolve a IA generativa, e uma coisa muito bacana que a gente tem que dar muito valor de curadoria é na ingestão dos dados. Né? Muito se engana que não precisa fazer curadoria antes de treinar o modelo. A curadoria, a gente já nasce na decisão do que vai ter ali na base de conhecimento. Isso é muito importante também. Não deixem para olhar para a curadoria só depois que o modelo já está no ar. A curadoria acontece muito antes, tá? Que é no cuidado dessa base de conhecimento. E aí, o que que muda, então, na análise da IA generativa, né? Essa questão dos prompts internos e externos, que a gente sim tem que ter esse conhecimento. A gente não precisa programar prompt, mas a gente tem que ler, saber compreender, saber dar os pitacos também nosso, porque às vezes um prompt mal formulado faz com que a IA generativa ela fique menos inteligente, é assim, né, que eu quero dizer. Ela tenha menos completude no resultado e assertividade. E aí tem algumas coisas que mudam, gente. Conceito de intenção de NLU muda quando a gente usa LLM. Então, as intents que a gente tinha ali no Watson, por exemplo, ou no Luz, ou no Dialogflow, já não temos na IA generativa. Né? A gente não tem entidades na IA generativa. A gente pode trabalhar com uma lista de sinônimos, mas não é a mesma coisa. A gente pode usar a NLU para filtrar, mas quando a gente usa a IA 100% generativa e faz a curadoria de texto sem filtro da NLU, pode ter certeza que a gente tem muitos mais desafios e possibilidades da alucinação. Tá? E falando aqui da alucinação, né, que é nossa, tão temida, né? Eu acho que é legal a gente desmistificar algumas coisas. O que que é alucinação na IA generativa, né? Elas são respostas geradas pelo próprio modelo LLM ali, que pode estar conectado numa API da OpenAI, no BART ou qualquer outra API, né? Tem Llama, tem várias coisas que a gente pode ali conectar. Hoje a gente tem alguns códigos open source para IA generativa. Mas aqui voltando, são respostas que não são baseadas em fatos ou informações reais, mas sim suposições. E eu coloquei esse robozinho super simpático, porque, gente, é verdade esse bilhete. Uma resposta gerada com alucinação é muito difícil da gente entender que realmente o bot está alucinando se a gente não tem conhecimento do negócio.
porque ele é tão preciso, o assistente ele é tão persuasivo ali na clareza da resposta, que é muito difícil mesmo. Por isso que a curadoria ela tem que ser envolvida desde o nascimento da estratégia que a IA generativa vai nascer ali no sistema, que vai nascer na sua instituição, né, na sua empresa. Porque quando cair lá na ponta a resposta para a pessoa curadora curar, ela sabe do negócio, ela sabe do que precisa ser falado. Agora, contratar a pessoa curadora e não dar um treinamento sobre o negócio, não ter um analista de negócio ali com ela apoiando, pode ter certeza que essas alucinações vão passar despercebidas e o cliente vai correr alto risco de receber informações que vão dar impacto para o seu negócio, né? E aqui, gente, aonde que essas alucinações elas podem ocorrer? É o que eu estava comentando. Se a gente não faz um bom treinamento dessas bases de conhecimento, se a gente não sabe sobre o que a gente está falando, e lembrando que nem tudo, gente, é alucinação, tá? Nem tudo é alucinação, mas existem estudos que, quanto menos contexto, menos fatos, menos dados você alimenta a sua IA generativa, de fato aumenta a alucinação, tá? Eu acho que isso é muito importante. Só que o que eu tenho vivido é nem tudo é alucinação. A maioria das vezes é uma falta realmente de conhecimento. Porque o que acontece aqui, gente, dentro dessa estratégia? Se eu não tenho uma base de conhecimento interna bem treinada, e o que vai acontecer aqui nesse caso? Ele vai pegar a base geral do GPT. A base geral do GPT, no caso da API da OpenAI, ele não tem a informação do meu negócio. Quem detém conhecimento do no meu negócio sou eu. Não é a base geral do GPT. A base geral do GPT, ela nos auxilia em coisas ali do cotidiano, como faça um e-mail com essas informações, ou então liste as diferenças, liste em tópicos. Puxa, isso ajuda pra caramba. Mas negócio, quem conhece do nosso negócio é a gente mesmo ali dentro da empresa, tá? Alguns desafios da curadoria. Gente, estou fechando aqui, Gabriel. Eu sei que estourou um pouquinho o tempo, mas estou correndo aqui, tá bom? Aqui já estou quase que fechando. Alguns desafios da curadoria. É fake, tá, gente? A gente falar que meu assistente não vai alucinar. Vai alucinar. Em algum momento ele vai alucinar, e às vezes a alucinação não é no texto completo, às vezes é em um parágrafo. Falo isso com propriedade, porque tenho acompanhado casos reais assim, tá? E outra coisa que é fake é dizer que o assistente não vai alucinar se eu tiver uma base de dados completa. Isso não é verdade, porque a LLM é um modelo fino de treino e ele não tem a mesma interpretação do que um ser humano. Sempre vai ter que ter uma pessoa curadora na ponta fazendo esses pequenos ajustes e até mesmo porque não existem indícios de resultados de pesquisas oficiais que combate 100% a alucinação, tá? E é isso que eu trago, que a detecção e a mitigação da alucinação, ela acontece, mas nem tudo é alucinação. Tem que tomar muito cuidado e entender muito bem do negócio. Por isso que eu reforço a importância da curadoria de conteúdo. E quando a gente fala de implementar o filtro da NLU para abrir uma chamada para IA generativa, tem que ter uma premissa básica. Não abra a IA generativa se a acurácia do seu bot está menos, por exemplo, de 50%, porque vai dar ruim, tá? Então, garanto que vocês tenham uma NLU balanceada, com boa acurácia, com intenções e entidades que estão performando. E, por favor, analisem casos de falso positivo. Porque se vocês não têm essa saúde do modelo, esse cuidado com a sua NLU e vai abrir uma camada para IA generativa, vai dar ruim, tá? E para quem que vai dar ruim? Para o cliente, para a experiência ali do cliente. Então, gente, deixe no radar de vocês. Invistam na gestão do conhecimento, né? Que é a origem da informação que vai ser treinada. Isso para todas as empresas. Envolva pessoas de negócio, tá? Pessoa curadora, especificamente, ela não é uma pessoa que está sempre com um produteiro, com pessoas de negócio. Ela precisa ter alguém de negócio para consultar, para pedir ajuda, para validar os conteúdos ali com jurídico, com marketing, porque a gente está falando de ética. Quando a gente fala de IA generativa, de textos gerados que não têm controle do ser humano, esses textos que são gerados, nós estamos falando de ética, de risco, né? De risco ali para o nosso negócio, para o nosso cliente. Então, envolva sempre a área jurídica e do marketing e crie uma governança que faça essa segurança, né? Para vocês trabalharem com a IA generativa. E algumas provocações aqui, tá, gente? No sentido de reflexões, principalmente para quem líderes, gerentes, pessoas que estão implantando a IA generativa na empresa.
Não inventem de fazer, né, de implantar assistentes virtuais para a pessoa curadora curar no Excel. Isso é extremamente arriscado, então é muito importante que as empresas elas invistam em plataformas, mesmo que seja internos, porque analisar a trajetória do cliente nessas camadas da IA generativa faz toda a diferença, até mesmo por conta dos riscos que eu comentei com você. Podemos fazer no Excel no primeiro momento, numa parte de prova de conceito, de exploração, mas para trabalhar para valer, gente, não é legal, não recomendo, tá? Como propriedade ali falando de curadoria, não recomendo. E os textos gerados pela IA generativa, elas podem ser extenso, a capacidade da pessoa curadora na leitura diminui muito, e com isso, consequentemente, pode passar batido muita coisa, tá, gente? Pode passar batido alucinação, pode passar batido algumas respostas que não estavam de acordo com o contexto. Por isso que é muito importante ter uma ferramenta de curadoria, e hoje o mercado já tem desbravado ferramentas de curadoria para IA generativa. Então, vale a pena correr atrás disso. É. E utilizem também, né, a IA generativa dentro da curadoria para facilitar o dia a dia da pessoa curadora, com automações. A pessoa curadora, ela não tem que ficar fazendo só aquele trabalho de análise, né? Ela tem que deixar esse trabalho manual, de fato, para uma inteligência artificial, ela poder fazer um double check dessa curadoria e trabalhar muito mais ali na estratégia para que a gente possa gerar esse backlog de valor e que agregue, né, valor realmente ao negócio e na experiência. E tá, gente, como que fica o futuro da curadoria com esse montão de informação que eu trouxe, joguei e vou sair correndo, né? Não adianta a gente falar de futuro da curadoria se a gente não tem muita ideia de qual é o apetite da empresa para investir nisso. É igual esse ETzinho aqui, né? Me solta, eu quero a IA generativa no meu chatbot. Esquece, não adianta vocês quererem falar de IA generativa se vocês não querem investir, né? Porque se vocês não investirem em pessoas curadoras, em sistemas, em plataforma, em arquitetura, pessoas que conheçam do negócio, a chance de não escalar e de não dar certo é altíssima, tá? Então a gente também tem que entender qual é o apetite da empresa e as considerações finais aqui que muitas empresas elas estão em momento de exploração, de experimento. Tem muitos eventos que está rolando ali aqui ao longo do ano que as pessoas, todo mundo fala de IA generativa, mas ninguém conta como funciona, né? Eu tentei trazer aqui de uma maneira muito macro, porque as informações ainda elas estão muito sigilosas realmente ali dentro da empresa, mas a gente pode compartilhar alguns conceitos, alguns aprendizados, como a gente tem feito aqui na comunidade do Bots Brasil. E o mercado nacional e internacional, eles estão antenados sim em profissionais que já conhecem de IA generativa. Eu vejo muitas vagas, mas no sentido de coordenadores para trabalharem com IA generativa, pessoas que envolvem mais a parte de ciência de dados. Eu não estou vendo ainda muito vaga de curadoria para IA generativa. No mercado internacional, sim, tá? No mercado internacional, sim, mas no nacional, não. Mas isso é uma visão particular minha, porque eu gosto de entender como que o mercado está atuando. Mas, gente, isso é agora, né? A curto prazo, eu tenho certeza, por tudo que eu tenho lido, que eu tenho acompanhado o mercado nacional, tende as empresas começar agora a procurar esses profissionais de pessoas curadoras que trabalham com IA generativa e têm esses fundamentos de machine learning, tá? Então, vale a pena desbravar, vale a pena correr atrás, né? E lembra daquele ditado que eu comentei: não espere estar pronto, vá fazendo com o que tem, vá aprendendo com isso aí permanentemente, né? E vamos encarar então a alucinação sem esquecer, encarar a alucinação de frente, mas sem esquecer da ética e da responsabilidade com nossos clientes. Não adianta a gente querer implantar IA generativa a todo custo, né? Perdendo todo o legado que a gente já construiu com os nossos clientes até o prezado momento, né? Gente, desculpa ter corrido agora mais para o finalzinho, né? É que tem muita coisa para falar, eu preparei realmente bastante conteúdo, e a proposta que fica aqui é: vamos contribuir com a comunidade de curadoria no Brasil. Eu trouxe um pouco aqui, mas se tiver outra pessoa que tenha mais conhecimento, que tenha mais bagagem, que já, puxa, desbravou coisas diferentes do que eu trouxe aqui, vamos compartilhar, criar artigo, vamos fazer live. Eu acho que esse é o momento da gente dar as mãos, igual a gente deu alguns anos atrás, para chegar onde a gente está hoje aqui também, principalmente a galera que está na curadoria há um tempo, né? Vamos nos conectar, super agradeço a atenção de vocês. E mais uma vez estourou o tempo, né, Gá? Mas acredito que o pessoal, né, espero que tenham aproveitado. Se conectem comigo lá no LinkedIn.